Boa noite a todos. Boa noite a você que tem nos acompanhado aqui toda quinta-feira com o Paz e Vida na sua casa, nesse pequeno estudo a respeito da restauração das portas do Muro de Jerusalém. Que bom ter a companhia de vocês, entre, comentem, mostrem a presença de vocês aí, é muito bom, tá? É muito bom estar com todos vocês aqui nesta quinta-feira. E hoje, dia 3 de dezembro de 2020, hoje nós vamos falar sobre a restauração da sétima porta, que é a porta das águas. A restauração da sétima porta está em Neemias 3, nos versículos 26 e 27. A palavra do Senhor diz assim: e os servidores do templo que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção de fronte da torre alta até ao muro de Ofel. A porta que nós vimos na quinta-feira passada nos aponta para Cristo através do Espírito Santo como uma fonte de vida em nós, que é aquilo que nós vimos, não é? Agora, essa porta que nós estamos vendo hoje, a porta das águas, ela aponta para a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai do trono de Deus e que, segundo a própria palavra diz, não volta para ele mesmo vazia, conforme está lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 11. A porta das águas, portanto, é o rema, a palavra que santifica, que purifica a igreja, para que essa igreja purificada, santificada, se apresente para Jesus como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas conforme está escrito na palavra, que ela se apresente santa e irrepreensível. A porta das águas são as águas santificadoras e purificadoras. A palavra de Deus em Efésios 5, versículos 26 e 27, nos conta que Jesus amou tanto a igreja, mas amou tanto, ele amou tanto a ponto de se entregar a sua vida por ela, para que ela se tornasse santa, diz esse texto de Efésios. Diz assim: purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra, dessa palavra que purifica e que santifica. Nesta porta não é mencionado a respeito de trancas e de ferrolhos. Talvez seja porque essa fonte é aberta para todas as pessoas, para todos aqueles que quiserem, tanto justos como injustos. O Senhor disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, a água está disponível. Qualquer um que tiver sede pode-se chegar até essa fonte e beber da água da vida. Paulo também diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, que a palavra de Deus ela não está presa. Diz assim o texto: e por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus está livre, está solta, é acessível para todo mundo. Glória a Deus. Muito obrigada, irmão Dirceu, pela sua presença e a manifestação aí de estar acompanhando esse pequeno estudo, que vai fazer diferença na nossa vida. Todo estudo da palavra de Deus faz diferença na nossa vida. Amém? Marisete também, Juraci, Valdirene, Deus abençoe vocês, que o Senhor realmente dê crescimento para todos nós através da sua palavra. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é mencionada, ela menciona em si mesma, na própria Escritura, como letra e como vida. E ela diz que a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Se você tiver um papel aí,
papelzinho de anotação, anote os textos para você depois correr e ler lá, né, uma hora que você tiver um tempinho. 2 Coríntios 3, versículo 6. No grego é chamado de logos e de rema. Logos é a palavra que é dita por Deus, né, e escrita para o nosso ensinamento. Logos é a palavra que está escrita aqui, ó, essas letrinhas. Isso daqui é logos, é a palavra que foi escrita para o nosso ensinamento. Deus soprou a sua palavra, os homens inspirados por Deus escreveram essa palavra, é logos, que é para o nosso ensino. Em Romanos, Paulo diz em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, Paulo diz que essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Logos, a palavra logo, né, ou logos traduzido por palavra escrita, são as Escrituras, realmente escrita. E o rema é a palavra dita por Deus novamente, dita aos nossos ouvidos espirituais. E aí nos reporta em Apocalipse 3, no versículo 6, em outros versículos também de outros capítulos, quando vão terminando as cartas às igrejas, João escreve assim, inspirado por Deus: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é? Então, rema é aquela palavra que é dita por Deus. Os nossos ouvidos espirituais apanham e elas se transformam em vida em nós, porque é a palavra vivificada pelo Espírito. É aquela palavra, aquele ensinamento, aquele pensamento, aquele ensino que está em João 6, versículo 63, que diz assim: olha, somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E Jesus disse: as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Portanto, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? O Logos é tudo aquilo que Deus disse e que mandou escrever nas tábuas de pedra, nos pergaminhos. E mais tarde, depois que a imprensa foi inventada por Gutenberg e foi o primeiro livro a ser imprimido, né, mais tarde a palavra Logos, ela foi impressa para que chegasse até nos dias de hoje, chegasse nas nossas mãos, para que a gente pudesse ter ensino do Senhor. Amém? Paz do Senhor, irmã Helena. O rema é tudo aquilo que nos é revelado por Deus. Então, enquanto a gente está lendo a palavra, enquanto nós estamos ministrando a palavra, aquela revelação que você está recebendo aí é a palavra rema do Senhor, porque a revelação é tudo aquilo que é revelado por Deus, é aquilo que Ele escreve nos nossos corações pelo Espírito, naquilo que somos transformados na imagem gloriosa de Cristo, né? É por essa palavra rema que nós somos purificados e transformados na imagem gloriosa de Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios 3, versículo 3, que diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia. Eu gosto muito desse texto, porque ele fala muito conosco, né? E mostra, a gente já imagina o Senhor escrevendo a sua palavra rema, não é? Nas tábuas de carne do nosso coração, aonde deve estar escondida para não pecarmos contra o Senhor, como diz o Salmo, não é? Então, o Logos são as Escrituras, tudo aquilo que nós adquirimos com a letra. E o rema são as águas, tanto regeneradoras como santificadoras. O Senhor,
ele é um manancial, a porta da fonte e a porta das águas purificadoras que saem do trono de Deus. Essas águas é a água da vida. Amém? Seja bem-vinda, irmã Maria Helena Graciano. Não é? Em Apocalipse 22, versículo 1, quando João estava ali exilado e o Espírito de Deus estava agindo através da vida dele, ele escreveu o seguinte, ele viu, né? Olha que coisa maravilhosa que ele viu. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A gente lendo que Jesus é essa fonte de água viva, é a fonte das águas purificadoras, a gente tem uma noção, mas não conseguimos imaginar como é isso. O Espírito de Deus revelou para João esse rio da água pura da vida que procedia do trono de Deus e do Cordeiro de Deus. Imagina que visão maravilhosa, não é? Que contato maravilhoso com Deus, que grandiosidade que foi essa visão que João teve. Em outra passagem interessante que nós encontramos, é Jesus com a mulher samaritana. E quando ele diz para a mulher assim, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus estava dizendo para aquela mulher que ele mesmo era a fonte e que dele procederia a água da vida, que faria com que as pessoas saltassem para a vida eterna. Que figura maravilhosa, grandiosa, que ensinamento precioso do Senhor nesse pequeno texto, não é? Quando ele está ali com a mulher samaritana. Ele se mostrando como a fonte da água da vida, a água que aqueles que bebem dela nunca mais serão sede. Não é? Pode passar a circunstância que tiver, o calor que tiver, o deserto que tiver atravessando. O Senhor diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque essa água que eu estou dando para eles vai formar dentro deles próprios uma fonte de água que salta para a vida eterna. Que coisa gloriosa, né? A gente não consegue descrever essa figura que Jesus mostra aí de uma fonte de água limpa e de água viva dentro do nosso interior, não é? Ele mesmo é essa fonte de água viva, glória a Deus. Por isso é que a porta das águas, ela vem depois da porta da fonte, porque uma vez que a fonte, o testemunho de Deus, ele é restaurado, como nós vimos, o testemunho de Deus é restaurado em nós, a água da vida que vem dele, que procede dele, não só mata a nossa sede, como também faz que através dessa fonte nós saltemos para a vida eterna. A partir de nós só pode vir o Logos, a letra, mas quando Cristo habita em nós, Cristo estando em nós, como Paulo nos ensina, não é? Quando Cristo está em nós, de nós procede a água viva, os rios de água viva, aquele rio do qual fala João no capítulo 7, versículo 38. Por isso que toda a ministração da palavra de Deus, para ter vida, para ser rema para alguém, tem que vir de Cristo em nós. Não pode ser uma palavra superficial, vinda só da boca para fora, mas ela tem que partir dessa fonte de água viva, para que nós sejamos lavados e purificados através da palavra ministrada sobre a nossa vida. É isso que está escrito em 2 Coríntios 13, versículo 3, que diz assim: visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, Paulo estava dizendo, Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Por quê?
porque Ele é a própria fonte da água da vida. Essa fonte habita em nós, a palavra de Deus está em nós. Lá no comecinho de João, ele diz assim: no princípio era a palavra, no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. Essa palavra é o próprio Jesus, é esse Jesus que vem habitar dentro de nós. E a partir dele, que dentro de nós, salta rios de águas vivas. A porta das águas nos ensina que é de Cristo, e só dele que pode proceder essas águas purificadoras. Quando Jesus falava da sua missão, ele disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não é passar da morte para a vida, ou para se passar da morte para a vida, tem que ter alguns procedimentos. Primeiro, ouvir a palavra do Senhor, a palavra ministrada, a palavra de Deus que é ministrada, que sai de dentro daquele que está ministrando, né, que tem a fonte da água viva, e ela está jorrando, essa palavra está jorrando através do ministrador, não é? Então precisa crer naquele que me enviou, crer em Deus que enviou, né? Não pode ser incrédulo, mas crer de verdade naquele que enviou. Aquele que ouve e crê, Jesus diz, tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Aqui nesse texto, ou em qualquer outra parte, Jesus, ele demonstra que não é usando a nossa própria força, as nossas figuras de linguagem, a nossa eloquência, o nosso aprendizado de retórica, de oratória, de como falar em público, né? A nossa inteligência não é usando esses artifícios para falar a palavra de Deus que vai fazer com que ela se torne vida a outras pessoas. Mas é somente quando um pecador ouve a voz do Senhor, isto é, Ele falando em nós. E aí eu não preciso ter eloquência, mas eu preciso ouvir e crer para que a fonte jorre da minha vida. Aí eu vou contaminar, eu vou levar dessa água. Uma água que jorra é uma água que é acessível a todas as pessoas. Aí então eu vou cumprir a missão que o Senhor deu para cada um daqueles que foram salvos através do sacrifício de Jesus. Porque quando eu tenho Cristo dentro de mim, não é Ele falando em nós. Como ali na passagem da mulher samaritana, Ele é a fonte da água da vida. Porque a palavra que é ouvida por alguém, que procede dele também, não é? É uma palavra verdadeira, é a palavra de verdade, é a palavra que purifica. Não somos nós falando, mas é Cristo falando através da nossa vida, é Cristo falando em nós. Então, quem ouve a voz do Senhor, que procede de dentro de nós, dos rios de água viva, passa da morte para a vida, como está escrito a palavra do Senhor. O que o Senhor está dizendo com você hoje? Que você pode ser um agente que ressuscita pessoas que estão mortas através da palavra de Deus. Amém? E o Senhor confirma isso quando Ele diz logo em seguida, no versículo 25 de João 5, eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Você consegue entender isso? Você consegue que aqueles que ouvirem Jesus falando que os mortos já está chegando a hora, e já chegou, a hora é agora, é esse o momento, é esse o tempo em que nós vivemos.
em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem, aqueles que abrirem os seus ouvidos, viverão. Quem são esses mortos que Jesus fala? Esses mortos são aqueles que está mencionado lá em Efésios 2, a partir do versículo 1 até o versículo 6, que diz, né, esse texto fala que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas ofensas, nós éramos filhos da desobediência, não é? Então existem pessoas ainda que estão neste estado, como nós estávamos antes. E aqui no texto, no versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, diz, olha, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Então, há um espírito de morte que comanda esse mundo. Nós, outrora, estávamos governados por esse espírito de morte, não é? Como diz o texto aqui, como o resto do mundo que vive, era o jeito que nós vivíamos. Seja bem-vinda, Neuza. Então, nós vivíamos como o resto das pessoas no mundo, não é? Então, agora, preste atenção no que diz esse versículo 25 de João 5 que nós acabamos de ler. Ele diz que esses mortos, ao ouvir a sua palavra, passam da morte para a vida. Mas ouvir de quem? Jesus não está mais em carne e osso aqui no nosso meio. Ouvir, onde é que eles vão ouvir a voz do Senhor? Como é que essas pessoas que vivem segundo o curso deste mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível, não é? Sendo submetidos à sujeição pelo espírito invisível da desobediência, que é o espírito daqueles que se recusam a obedecer. Como é que essas pessoas, aonde é que essas pessoas vão ouvir a voz do Filho de Deus? Aonde é que elas vão ouvir? No versículo 4 de Efésios 2, diz assim a palavra de Deus: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, porque Ele nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Aleluia. Então nós somos os agentes de Deus, nós somos a voz de Jesus nessa terra, não é? Nós é que vamos proferir a voz, a palavra, como sendo a voz do Filho de Deus, para que as pessoas ouçam e passem da morte para a vida. E nós devemos estar felizes com isso, porque tem muita gente querendo ver mortos fisicamente ressuscitarem, mas Jesus está falando de uma outra ressurreição que você é capaz de ver quando você fala para alguém que está vivendo no mundo e que por causa do mundo está morta por causa dos seus pecados e dos seus delitos. Quando você entende, assume a posição como um agente ressuscitador e restaurador de Cristo aqui na terra, como voz de Jesus, voz do Filho de Deus aqui na terra, você vai ressuscitar mortos para o reino de Deus. Será que você pode glorificar o nome do Senhor aí? E dizer assim, olha, eu quero ser esse agente de ressurreição aqui nessa terra? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque onde está o Filho de Deus para que os mortos o ouçam? Está em nós. O Filho de Deus está em nós. É por isso que Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de água viva correrão do seu ventre, fluirão do seu ventre e sairão pela sua boca. Você proferirá palavras de bênção e estruturará, construirá palavras que tragam vida para outras pessoas. Seja bem-vinda, irmã Viviane. Glória a Deus pela sua vida. Como é que as escrituras diz dele? Não é como conheceram aquelas pessoas que viveram com Cristo segundo a carne, naquele tempo, onde ele estava cumprindo o seu ministério aqui na terra. É como que nós conhecemos hoje, vivendo em nós pelo seu Espírito. Paulo diz em Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. Não é? Cristo vive em mim. E Cristo tem que viver em nós. Ele tem realmente que viver em nós. Para que do nosso ventre flua, do nosso interior corram rios de água viva. Não de água sem oxigênio, de água morta. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas a água que está dentro dele é uma água parada, criadora de dengue, de chikungunya. Não é esse tipo de água que o Senhor quer que flua do nosso interior. Ele quer que realmente nós entendamos a sua palavra, creamos nele de verdade, para que rios de água viva, rios que façam ressuscitar as pessoas que estão mortas em seus pecados e em seus delitos, para que elas renasçam, sejam regeneradas para o reino do Filho do amor de Deus. Amém? Então é por isso que do nosso ventre, do nosso interior, fluem rios de água viva. Jesus habita em nosso coração pela fé, conforme está em Efésios 3, no versículo 17. O Senhor habita em nós pela fé. Deixa eu achar aqui na Bíblia para mim ler, porque é muito bom ler a palavra de Deus. Amém? 3,17 diz assim: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Você quer ser forte? Deixa Cristo habitar no seu coração pela fé. Essa água viva que nós estamos falando, ela só pode, a procedência dela só é uma. É a da fonte da água da vida. E essa fonte é Cristo, não é? A fonte é Cristo. E a água, para ser viva, tem que vir dele, não pode vir de outro lugar. Por isso é que nós estamos insistindo nas mensagens de domingo, nos estudos aqui na quinta-feira. Cuidado com o que você ouve nas redes sociais. As redes sociais são uma bênção, para disseminar o evangelho. Mas seja como os bereanos. Vá lá e olhe se realmente a procedência é de Cristo, a procedência da palavra, para que você não receba água contaminada. Nós estamos advertindo constantemente, porque existe muita água parada, muita água contaminada, muita água com aparência de água viva, mas que na verdade não é água que traz vida, mas é água que está matando os crentes por dentro, e os crentes estão levando essa água insossa, essa água sem gosto, uma água que não é boa para outras pessoas, Então verifique a procedência da palavra que você está recebendo, de quem você está recebendo. É muito importante que você faça isso, que você vá atestar lá na palavra se realmente aquilo que você está lendo, que você está ouvindo é verdade, Nós não podemos esquecer que se o Senhor não estiver em nós, sem Ele, nós somos como um sepulcro caiado, um sepulcro aberto. E de nós mesmos, se nós não estivermos, se Cristo não estiver em nós, só pode ser lançado lama e lodo. Olha que interessante esse texto de Isaías 57:20.
mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Ímpio é todo aquele que não crê totalmente na palavra de Deus. Nós não podemos crer só em umas partes da palavra de Deus. Nós temos que crer totalmente na palavra de Deus, porque senão nós seremos comparados com os ímpios, que é como o mar bravio, que não se pode aquietar e que lança de si lama e lodo. Por isso, a palavra de Deus no Salmo 40, o salmista diz que nós fomos retirados, nós somos arrebatados de um charco, de lodo, de um lamaçal, de um poço de perdição, e o Senhor nos fez assentar, não é? Nós somos tirados do monturo, do monte de lixo, e o Senhor nos fez assentar com os príncipes e com os sacerdotes. Amém? Nós nunca podemos nos esquecer dessa posição que nós adquirimos em Cristo Jesus. E em Provérbios 4, no versículo 22, diz que toda a fonte da vida, ela procede do coração, não é? E se Cristo está no nosso coração, aí sim a fonte de vida realmente procede de Cristo, né? A água vem do trono de Deus, passa por Cristo, que é a fonte, e jorra por nós através do Espírito Santo de Deus. Pai, Filho e Espírito, fazendo um trabalho conjunto na nossa vida e através da nossa vida. Isso é maravilhoso, né? Que coisa bendita, que bênção que é isso. E essa fonte de água viva é uma fonte aberta, quer dizer, ela jorra de dia e de noite. Não importa também se o dia está chuvoso ou se está sol, se é um dia bom ou se é um dia mau. A fonte está sempre jorrando de noite e dia. É a fonte da qual profetizou Zacarias no capítulo 13. Ele diz que seria aberta uma fonte para a linhagem de Davi. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós passamos a fazer parte da linhagem real de Davi. Amém? É uma fonte que brota de uma terra seca que somos nós mesmos, do ermo, do deserto. Isaías falou acerca disso, né, no capítulo 58. Ele disse assim, versículo 11: e o Senhor te guiará continuamente. Preste bastante atenção. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, em lugares secos, né? Traduzindo, em qualquer circunstância, qualquer que seja o tipo de tempo que você esteja passando, de momento que você esteja passando, ou como é mais moderno hoje, do ciclo que você esteja vivendo. Se for um lugar árido, um deserto, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor nos guiará continuamente e fartará a nossa alma. Quer dizer, não haverá falta de nada para a nossa alma, né? Não haverá problema na nossa alma. E fortificará os teus ossos. Quer dizer, saúde para a alma, saúde para os ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltem. Olha que maravilha, que texto grandioso que o Senhor traz para nós nesta noite. Né? Glorificado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Né? A gente fala bastante em santificação e fala realmente que a santificação é pela lavagem da água pela palavra. Está escrito na palavra de Deus acerca disso. Que também tem que proceder do Senhor, não pode vir de qualquer outro lugar. Quantas vezes, né, voltando um pouco para a igreja, para a comunidade, quantas vezes nós não queremos edificar ou exortar outras pessoas ou a igreja e só trazemos morte para essas pessoas? Por quê?
Porque se nós fizermos essa exortação, ou tentarmos fazer essa edificação, sem permitir que flua a partir da fonte de água viva que está dentro de nós, nós estaremos fazendo através da carne, da nossa carne. E a palavra de Deus diz que a inclinação da carne é morte. Está lá em Romanos 8, versículo 6. O juízo vem sobre nós, diz Tiago 3:1, quando nós queremos, pela nossa carne, pela nossa vontade, nos tornar mestres. E esse capítulo de Tiago 3 é o capítulo que fala da língua, né? E a gente tem que policiar, tem que vigiar muito aquilo que nós falamos. É melhor a gente ficar quieto do que trazer uma palavra que vai produzir morte. Em Tiago, nós aprendemos que a nossa língua, ela é um membro que precisa de muita, mas muita misericórdia do Senhor. Muita misericórdia mesmo, né? A nossa língua, ela não pode estar conectada com a nossa mente carnal, mas ela tem que estar conectada com a mente que regenerada em Cristo Jesus, para que ela não fale coisas que não deveria fazer, não é? O Senhor precisa ter muita misericórdia da nossa língua. Ela precisa ser governada por Cristo, porque ela pode ser um instrumento, um canal, para que essa água viva flua de verdade, mas ela pode também ser um canal para que a iniquidade, né, inflamada pelo inferno, ela flua também através da nossa boca. Em Tiago 3, do versículo 4 ao 10, nós vamos ler, fala que é capaz, a nossa boca é capaz de proferir tanto bênção como maldição. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Em Tiago 3, a partir do versículo 4. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem e semelhança. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então nós precisamos vigiar muito a nossa língua, porque ela é um dos membros do corpo que mais necessita da misericórdia e da santificação do Senhor. Esse membro pequenininho, como o Tiago diz, tem naturalmente peçonha, veneno de serpente, veneno de víbora peçonhenta, e que pode inflamar até o curso da natureza, não é? Algo que é natural no homem pode se tornar carnal e diabólico. Tá lá, se você continuar lendo o capítulo 3 de Tiago, lá nos capítulos 14 ao 15, você vai encontrar a palavra de Deus falando a respeito disso. Nós precisamos entender que a nossa boca pode ser uma fonte de água doce ou de água amargosa, fonte de vida ou fonte de morte. E não é só para os outros não, é para os outros e para nós mesmos também.
porque toda palavra fútil, toda palavra ociosa será julgada no dia que o Senhor voltar, naquele grande dia, não é? Como nós já dissemos várias vezes aqui, e está em Mateus 12, nos versículos 36 ao 37. A palavra de Deus diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Você já parou para pensar no peso que a sua palavra tem? Ela tem um peso de sentença condenatória ou absolvitória, porque pelas palavras, lá em Mateus diz, nós pelas nossas palavras, nós seremos ou justificados, quer dizer, absolvidos totalmente, ou então condenados. Precisamos atentar para o que está escrito na palavra de Deus, não é? E também porque esse pequeno membro que fica entre os nossos dentes, escondido dentro da nossa boca, ele pode alegrar ou entristecer o Espírito Santo que está em nós, o Espírito que é a fonte dos rios de água viva. Então nós temos que clamar, como o salmista clamava: Senhor, põe uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não é? Para que a gente não peque, não entristeça o Senhor, não traga palavra de juízo sobre as outras pessoas, não é? Não traga espírito de morte sobre a vida das outras pessoas e nem sobre a nossa própria vida também. Amém? Então precisamos pedir que o Senhor realmente coloque uma guarda. Uma guarda naquela época era um serviço de troca de 4 vezes 4 soldados, eram 4 guardas de 4 soldados, então 16 guardas se revezando, né? O salmista pedia: Senhor, guarda a minha boca, coloca uma guarda na minha boca. E nós precisamos clamar ao Senhor dessa forma, né? Para que a nossa boca só seja aberta quando for a porta da fonte e a porta das águas, em nome de Jesus. Amém? Pense bastante antes de você falar. Submeta as suas palavras ao crivo da palavra de Deus e ao senhorio de Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala, né, nos mostra 2 símbolos para lavar, né, o sangue e a água. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, nos diz que quase todas as coisas, segundo a lei, são purificadas com sangue. Quase todas as coisas, não são todas as coisas. Por quê? Porque o restante é purificado com água. Se você for estudar Levítico, você vai ver que existem muitas coisas sendo purificadas com água. Por quê? Porque o sangue purifica tudo aquilo que diz respeito à redenção, à remissão, ao perdão dos nossos pecados. E a água, ela purifica tudo o que diz respeito à santificação, não é? A palavra de Deus em Apocalipse 22, versículo 14, nos diz que as nossas vestes são lavadas pelo sangue do Cordeiro. E agora, como nós lemos lá em João 13, versículo 10, nós precisamos só lavar os pés. É isso que Jesus disse para João. Você não precisa tomar banho de corpo inteiro, né? Porque as suas vestes já estão limpas. Você precisa lavar os pés. Por quê? Porque os pés ainda contêm o pó deste mundo. Porque o pé é o nosso meio de locomoção. A gente vai para lá e para cá, não é? Por isso que lá no Salmo também diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Então, o nosso pé, os nossos pés espiritualmente falando, precisam ser lavados para purificação, né? Para santificação, para tirar o pó deste mundo. Essa água, como nós podemos ver, elas procedem de Cristo para a santificação, e o sangue agora, depois da redenção, é usado na comunhão, a comunhão que nós temos que ter com os nossos irmãos,
não é? Nós estamos vivendo num tempo ímpar, num tempo singular, numa época em que nós jamais vivemos, né? Acho que nem os nossos pais e talvez os nossos avós tenham passado por alguma coisa similar ao que nós estamos passando hoje, né? A verdade é que nós estamos confinados e nós estamos longe. Muitas pessoas não estão podendo ir para a igreja porque fazem parte de risco, do grupo de risco, porque tem medo da pandemia, tem medo de se contaminar ou de contaminar outras pessoas. Mas o sangue, ele fala da comunhão. E quando nós entendemos a comunhão que nós temos com o sangue, quando você bebe aquele cálice, né, é uma demonstração de que o irmão que está à sua direita, o irmão que está à sua esquerda, atrás, todas as pessoas que estão ali dentro da igreja, elas estão participando do mesmo suco de uva, fazem parte do mesmo suco, estão bebendo de uma mesma coisa e comendo de um mesmo pão. Não tem como separar um do outro. Assim, isso é para simbolizar a comunhão. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas que você não tem visto na igreja, não tem tido contato com ela e que você realmente ou ligou, ou mandou um WhatsApp, mandou uma mensagem perguntando: minha irmã, meu irmão, eu estou com saudade de você, o que está acontecendo com você? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Né? Tá tudo bem? Né? Se oferecendo para ajudar, mostrando que realmente você tem comunhão. Não é? Nós precisamos retomar essa comunhão que vem através do sangue de Jesus. O cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, a comunhão do perdão mútuo do Senhor a nós e através de nós aos nossos irmãos. Ah, mas eu não me dou com o fulano de tal porque falou isso, falou aquilo, sabe? Ou eu não vou com o santo dele. Esquece isso. Não é? Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, quando a gente relembra o sacrifício de Cristo, ele fala da comunhão, do perdão mútuo, do perdão do Senhor com relação à nossa pessoa e do perdão através de nós com relação aos nossos irmãos. Amém? Leia 1 Coríntios 10, 16 que você vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Quando João nos diz em sua primeira carta que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, ele está exatamente falando dessa luz da comunhão que faz a integração, a junção e nos faz tornar outra vez com os nossos irmãos. Né? Não é perdão, mas é purificação. O sangue também tem um processo de purificação, mas a comunhão entre os santos, no perdão uns com os outros, na purificação de pecados, é que o sangue tem esse processo de purificação. Agora, as águas purificadoras que vêm do próprio Senhor, porque Ele é o único que pode santificar a sua igreja, que pode purificá-la pela lavagem da água, pela palavra. Não existe nenhum homem ou uma mulher que seja santo o suficiente para poder santificar a igreja. Ninguém pode ser o líder religioso que reúne o maior número de pessoas. Ele não tem essa capacidade. O único que pode santificar a igreja é o Senhor. Só Ele é que pode purificá-la pela lavagem da água, não é? Pela palavra que é Ele mesmo. Por isso Ele diz em Levíticos 23, 32, o Senhor diz: eu sou o Deus que vos santifico. Jesus é o que alimenta, Jesus é o que edifica, Jesus é o que santifica a sua igreja e tudo é feito pela sua palavra. A água viva que procede dele, vivendo dentro dos seus santos que formam a igreja viva do Senhor. Por isso, no ministério da palavra, mesmo que sejam homens
E homens, quando eu falo, é o gênero humano, homens e mulheres, dados como dons à igreja, como nos ensina Paulo na carta aos Efésios, ou nos próprios dons do Espírito Santo, como nós aprendemos em 1 Coríntios, nós temos que ver que tudo isso é Cristo, tudo vem dele. Ele é esse manancial de água, ele é a fonte que tudo edifica, que alimenta, que santifica, não é? Ele é tudo, todas essas coisas saem da porta da fonte, a única fonte que jorra água viva, das águas que saem do trono de Deus. Jesus diz em João 15, nos versículos 15, depois João 16, e você pode ler os 2 capítulos inteiros aí na sua casa, é um bom meio de você obter crescimento. Ele diz assim: porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo de Deus é uma verdade, é uma realidade para os crentes que creem de verdade no Senhor nos dias em que nós vivemos, não é? Essas águas que saem do trono de Deus, como eu já disse antes, passam pela porta da fonte e saem pela porta das águas, não é? Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo agora, através da fonte das águas, que é o que vivifica a palavra, que vivifica de verdade a palavra. Aqui na porta das águas, novamente, nós vemos os habitantes, os filhos de Tecoa, os habitantes de Tecoa, os tecoitas, ajudando aí na restauração, né? Lá na porta do peixe, nós já falamos a respeito deles. Tecoa quer dizer firme. Somente aqueles que são sustentados pelo Senhor, que vivem na dependência de verdade do Senhor, podem participar dessa restauração, deste ministério. Estes de verdade são os ministros da palavra e os santos aperfeiçoados, não é? Antes de sermos firmados por ele, a gente causa mais destruição do que restauração ou edificação. Por isso, eu creio que, como um sacerdote que somente aos 20 anos de idade podia começar a ajudar, a aprender o ofício, podia começar a ajudar e podia começar a aprender o ofício, e somente aos 30 anos entrava no ministério, assim também é conosco. Eu não estou falando da vida biológica, ou de 20 anos na idade cronológica, mas da vida em Cristo, não é? De nascido de novo em Cristo. Qualquer um pode pregar o Evangelho, né? Não é necessário ter maturidade, não é? Ele pode ser pregado por qualquer um desde o primeiro dia de vida no Senhor. Mas para edificar o corpo de Cristo, né? Para a edificação do corpo de Cristo, é preciso uma maturidade espiritual, não é? É preciso ter uma vida tratada pelo Senhor e pela cruz de Cristo, né? Conforme o texto que nós lemos agora há pouco lá em Efésios, nós lemos no capítulo 3, versículo 17, que diz: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele, quer dizer, gradualmente, conforme você vai confiando nele, né? As suas raízes, diz o texto, elas se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Haverá crescimento, haverá maturidade, né? E aí você pode não só anunciar o evangelho do reino, mas trazer crescimento, edificação e restauração para as outras pessoas. Jesus disse certa vez assim: olha, a seara está pronta, mas os ceifeiros
são poucos, né? Quer dizer, aqueles que têm maturidade, aqueles que estão buscando o Senhor, né? Confiando mais no Senhor, permitindo que a sua fé cresça em Jesus e criando raízes profundas, sendo amadurecidos no Senhor, realmente são poucos. São poucos que conseguem ouvir uma ministração da palavra por um bom tempo para obter crescimento. Mas aqueles que param para ouvir, crescem e vão poder trabalhar no crescimento de outras pessoas. Por isso eu glorifico a Deus pela sua vida nesta noite. Para que alguém seja um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, são anos sendo tratados pelo Senhor, né? São pessoas dadas como dons à igreja, tratadas pelo caminho da cruz, para que possam, como aquelas travessas. Eu gosto muito da figura do tabernáculo, porque ela fala muito, né? Toda aquele aparato, aquela edificação do tabernáculo, de como foi feito, fala muito a respeito da nossa vida espiritual com Cristo Jesus. E ali no tabernáculo havia umas tábuas que eram revestidas com ouro, né? As tábuas somos nós, as tábuas de acácia. Acácia é uma madeira dura, retorcida, que dá no deserto. Então Deus mandou que fosse colhida justamente para tipificar o homem, que fosse revestida de ouro. O ouro simboliza a natureza divina de Deus. E essas tábuas, quando elas eram colocadas ali no tabernáculo, elas eram encaixadas, tinham encaixes, uma se unia à outra, demonstrando, né, aquilo que tem que ser a igreja do Senhor, um unido com o outro, né, como se fossem um só, para que estivessem juntos, unidos em amor, como as argolas, né, aquelas argolas que atravessavam, que passavam pelas travessas e seguravam aquelas tábuas. Elas estavam unidas e elas juntas formavam o tabernáculo que tipifica a igreja do Senhor. Essas travessas, eram 5, e elas representam os 5 ministérios que estão na palavra aqui de Deus, ou que a palavra aperfeiçoa, né? Aquilo que a palavra usa para capacitação, equipa, capacita os santos para a obra e para a edificação do corpo de Cristo. E alguns outros tecoitas que estavam ali são aqueles santos que são também capacitados e aperfeiçoados por esses ministérios, que são firmados por essas travessas, essas argolas que fazem a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, não são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os doutores que fazem a edificação do corpo, mas estes santos que são aperfeiçoados. Por isso, eles são tecoitas, né, firmes, homens firmados e aperfeiçoados pelo Senhor para realizar a sua boa obra. Amém? Os que restauraram essa porta, restauraram defronte da torre grande e alta, diz a palavra, e também restauraram o muro até o muro de Ofel. Ofel quer dizer elevado, outeiro, que tem relação com aquela torre grande e alta que diz também no texto. Isso nos ensina que o propósito do Senhor em sua santificação é nos conformar, é que nós tomemos a forma da imagem do seu Filho, até que nós cheguemos à figura de varão perfeito, não é? Ele está querendo dizer que nós devemos participar da santidade do Senhor, conforme está em Hebreus 12, versículo 10. Que aquilo que Deus deu a Jesus e a posição que o Senhor o colocou, exaltado à sua destra, esteja também na nossa memória e que nós tenhamos como meta alcançar essa estatura de varão perfeito, não é? E que aquilo que o Senhor já sujeitou completamente aos seus pés, não é? Conforme está em Efésios
1, 22 e 23, também esteja sobre os nossos pés. A palavra de Deus diz ali no texto que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16, versículo 20. Sobre essas lutas espirituais nas regiões celestiais, nós vamos estudar na próxima porta que foi restaurada, que é a porta dos cavalos. Aqui não são as lutas pessoais contra o inimigo, mas as batalhas de Deus, do homem valente celestial, munido de uma armadura celestial, né? Essas lutas pertencem à igreja até a volta do Senhor, lutas que dizem respeito às coisas celestiais e nas regiões celestiais e não nas coisas aqui da terra e nem na região da terra. Não são lutas contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Que o Senhor nos dê, não é? Abra os nossos olhos de Gease, né? Abra os nossos olhos de Gease e nos dê os olhos de Eliseu. Se você quiser entender isso, leia na sua Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 16 a 17. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado grandemente com você, porque o Senhor restaura a porta das águas na nossa vida, porque Ele diz, o Senhor diz assim na sua palavra: a mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Se deixaram este manancial, que tipo de água a cristandade hoje em dia tem bebido? A palavra de Deus, aí nesse texto que nós lemos, diz que tem bebido de cisternas rachadas, águas que não são vivas. E nós precisamos ser a fonte de Deus, precisamos ser o canal da fonte de Deus para essa terra, não é? Para jorrar águas vivas que vêm do trono de Deus, águas que procedem do trono de Deus. Amém? Eu espero que essa ministração, esse estudo tenha sido uma bênção na sua vida e que você reparta com as pessoas que você ama, não é? Porque naquele dia que o Senhor vier, nós não poderemos dizer: Senhor, eu não sabia, porque nós sabemos. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Amém? Tenha um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. O final do ano está aí, né? As festas estão chegando, a pandemia está aumentando, mas o Senhor tem aumentado a sua misericórdia e o seu amor para conosco. Amém? Então que você tenha um restante de semana realmente abençoado pelo Senhor. No domingo nós estaremos às 18 horas num culto presencial e também fazendo online, né, transmitindo online. Nós estaremos trazendo a palavra do Senhor, uma palavra de edificação. Então venha cultuar a Deus conosco, se você pode, presencialmente ali na Missão Paz e Vida, Avenida Carlos Braga de Faria, número 527, no bairro do Cruzeiro. Se você não pode, pelo Facebook, na página da Missão Paz e Vida, será transmitida essa palavra, não é? E depois você pode ver também, você que está cadastrado no aplicativo da igreja, você pode assistir pelo aplicativo, tá bem? Que Deus te abençoe, te dê uma noite cheia de paz e de vida em nome